Boa noite, bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Zona Sul. É um prazer ter todos vocês aí. Eu ia falar aqui, mas vocês não estão aqui. Vamos começar esse nosso culto online. A gente vai começar com uma leitura da Bíblia. Então, quem tiver sua Bíblia pode abrir no Salmo 119. Salmo 119, a gente vai ler do versículo 169 até o versículo 173. Salmo 119, a partir do versículo 169. Vamos lá? Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um culto que vamos celebrar hoje. Esteja nos ensinando da sua palavra, esteja aceitando esse nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje, a gente vai fazer uma coisa inédita. Talvez é uma ótima ideia, talvez é uma péssima ideia. A gente vai descobrir isso agora. Que é aprender uma música nova pela videoconferência, pela live. Então a gente vai cantar a música Ele Continua Sendo Bom. Provavelmente vocês estão vendo agora a letra na tela de vocês. E a gente vai fazer como a gente normalmente faz. Onde a gente vai cantar parte por parte da música. Eu vou ensinando cada parte. Ela é uma música bem fácil. São 2 estrofes só e um coro. E depois que a gente aprender ela, a gente canta ela inteira. Então vamos da primeira parte. A primeira parte é assim, ó. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, certo? Vamos de novo? Dessa vez vocês vão cantar juntos. Se vocês não cantarem eu não vou saber também, mas eu conto que vocês vão cantar juntos. Então vamos lá no começo. Um dia a gente aprende a dar... Eu errei a letra, vamos começar de novo? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ok? Vamos partir para o coro agora. O coro são 2 frases só, repetidas várias vezes. O coro é assim, ó. Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Só isso. Vamos de novo. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. A segunda estrofe é igual à primeira. Então a segunda estrofe vai assim, ó. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida,
mais estrofe de novo. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, então aí a gente volta pro coro, cantando o coro algumas vezes, certo? Então vamos cantar essa música agora, inteira, desde o começo. O PowerPoint vai voltar pro começo. Então vamos lá. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sei que tem muita gente aí acompanhando a nossa transmissão. Mas antes de começar a nossa meditação, eu gostaria de fazer mais uma oração pela Michele, pela irmã Cláudia, pelo Marcos, que ela sofreu esse acidente de carro justamente agora. Feche seus olhos junto comigo aí e vamos orar, pedir que Deus esteja com eles ali. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida da Michele nas suas mãos. Ó Deus, não sabemos exatamente o que aconteceu, o Senhor sabe. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar cuidando da vida dela. Também te pedimos pelo Marcos e pela Cláudia, seus pais, ó Deus, que estão
a caminho, ó Deus, desse local do acidente. Deus, que seja uma coisa simples, que possa ser tudo para a glória do teu nome, ó Deus. Que o Senhor possa estar guardando o coração da Cláudia como mãe que fica assustada. Deus, acalma o coração dela, que tudo se resolva, Deus, rapidamente. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Ok, gente, vamos lá. Eu gostaria de voltar num texto que nós meditamos há algumas semanas. Era um texto em 2 Coríntios, você lembra dele? 2 Coríntios capítulo 12. Nós estávamos falando sobre o espinho na carne na vida de Paulo. Então, se você pode abrir sua Bíblia lá naquele texto, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, nós vamos ler do 7 ao 10, e eu queria fazer outras considerações em cima desse texto, e eu queria que você me acompanhasse aí. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E eu gostaria de pensar numa questão com você, de que só foi na 3ª vez que Paulo pediu a Deus é que Deus deu a resposta para ele. Se você acompanhar aí, no verso 8, diz assim: Por causa disto, por causa do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, esse então pressupõe que Deus deu uma resposta para Paulo depois da 3ª vez que ele pediu. E Deus deu uma resposta para ele, e foi uma resposta negativa. Então vamos parar para pensar nisso. Essas 2 vezes, primeiras vezes que Paulo pede para Deus tirar esse espinho na carne, a gente não sabe quanto tempo de espaço houve entre uma e outra vez, e até entre a 3ª, nós não sabemos exatamente. Mas Paulo era um homem de oração, e ele era um homem crente, maduro na sua fé, e ele tinha muita comunhão com Deus, e eu acredito que ele deve ter ficado apreensivo com o fato de Deus não lhe dar resposta nenhuma. E isso é interessante, porque a gente imagina que homens como Paulo, como Davi, homens assim de oração, esses homens da Bíblia, todos eles eram homens com quem Deus falava com eles a toda hora, conforme eles queriam. Mas a verdade é que não é bem assim, né? A gente vê que as coisas são diferentes. A gente vai encontrar textos de Paulo, como lá em Romanos 8, onde Paulo dá orientações a respeito da oração, coisas grandiosas. E ele faz isso, e depois ele ora e Deus não responde. Não é interessante? A gente fica pensando o que passa no coração de um homem ou de uma mulher que tem muita comunhão com Deus e busca o Senhor num momento de aflição e Deus não responde. Eu comecei pensando por aí. Até que então, na terceira vez que ele pede, Deus dá a resposta para ele. E aí vem a resposta de Deus. E é interessante que a resposta é: eu não vou tirar o espinho da sua carne, para que você não se torne uma pessoa orgulhosa. Então, a resposta demora, mas aí quando ela vem negativa. Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. O espinho na sua carne mantém você em humildade. E é interessante. Talvez alguns de nós ficaríamos inconformados com uma resposta dessa. Talvez a gente ia ficar parado a vida inteira, reclamando com Deus,
tentando convencer Deus de que ele está errado, de que ele deveria dizer sim para os nossos pedidos. E é interessante como a gente não para refletir nisso. Quando eu estava relendo esse texto, eu falei assim, mas e aí? Como é que fica essa questão de que aparentemente Deus não responde tão imediatamente para o Paulo, e quando responde ainda diz não para ele. Não, Paulo, eu não vou fazer o que você está pedindo. Aí a reação de Paulo, quando a gente lê esse texto, a gente vê que a reação de Paulo, ela vai se assemelhar com a reação de que Jesus teve no Getsêmani, quando Jesus pediu, Pai, passa de mim esse cálice. E depois ele falou assim, mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Porque o que a gente vê é que Paulo aceita. Esse não de Deus, Paulo aceita. Ele concorda com Deus de que aquele problema deve continuar na vida dele. A gente nem sabe exatamente, ninguém sabe o que é o espinho na carne. Mas Paulo não fica murmurando contra Deus, ele não briga com Deus, ele não para seu ministério, ele não abandona a igreja, ele não reclama com as pessoas, ele aceita aquela palavra que Deus dá para ele. Então, com isso, eu queria... A primeira lição, talvez, que a gente tira disso aqui, é que o propósito da oração não é estabelecer a vontade humana aqui na terra. O propósito da oração não é com que Deus faça a nossa vontade. A oração, ela deve acontecer para que nessa conversa com Deus, nesse contato com Deus, a gente vá conhecendo a vontade de Deus, e aí nós vamos ajustando o nosso coração para que a gente passe então a orar segundo a vontade de Deus. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 6, no famoso Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, se você abrir sua Bíblia aí, Mateus 6, no versículo 10, a palavra diz assim, ó, Mateus 6, 10, diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que se faça a tua vontade, Deus, aqui na terra como ela é feita aí no céu. Jesus está nos ensinando a orar e ele está dizendo assim, nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade aqui na terra, mas ele está nos ensinando que nós temos que orar e pedir que Deus faça a vontade dele aqui na terra. Que a gente aprenda a orar, essa comunhão com Deus que nos leva a orar, ela deve ser ajustada. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente que eu já ouvi isso de muitas pessoas, as pessoas dizendo assim, mas eu já pedi tanto a Deus, Deus não me ouve, eu tô cansado, eu tô até desanimado de ir para a igreja, eu acho que Deus não me escuta. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Deus é justo, é verdadeiro, é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Deus não falha conosco. Deus é Deus. E na sua perfeição, tudo que acontece na vida dos seus filhos está debaixo do controle da vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu estava pensando nessa questão do cuidado, e a gente fica achando que não tem muita consequência essa coisa de reclamarmos de Deus por causa da nossa situação, esse tipo de coisa. Então eu vou fazer um parênteses aqui e vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia. Eu vou pedir que você vá até lá, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. E nós temos aqui no capítulo 11 de Números um relato assustador. Uma coisa que nos leva a temer Deus e nos leva até a tremer diante de Deus. Principalmente quando a gente pensa que algumas vezes nós
nós demonstramos uma certa insatisfação com Deus. Isso é muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso. Então vamos aí, eu acredito que você já chegou aí em Números capítulo 11. É interessante que ele começa assim, o verso 1 diz assim, ó, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então vamos dar uma parada aqui. Esse pessoal tinha saído do Egito, onde eles eram escravos, e eles estavam chorando porque sofriam muito. Deus os liberta do Egito, e agora eles estão no deserto, e aí eles começam a se queixar da sua sorte, ou seja, eles começam a reclamar da sua situação, e eles começam a reclamar contra Deus, e eles estão falando, ó, aos ouvidos do Senhor, Deus, por que o Senhor fez isso? Deus lá no Egito estava melhor, Deus, olha a nossa situação aqui. Você já não ouviu isso? De repente você já não falou isso? Quantos de nós, quando éramos escravos do nosso pecado, tínhamos algumas regalias que hoje não temos? Quando a gente mentia para conseguir as coisas, quando a gente sonegava impostos para comprar carro melhor ou para comprar coisas melhores, quando a gente enganava as pessoas e obtinha como fruto dessa enganação, a gente vivia talvez num conforto melhor. Quando a gente fraudava, quando a gente enganava, quando a gente roubava, quando a gente fazia essa série de coisas. E aí a gente é liberto pelo Senhor, é tirado desse mundo, desse lamaçal, desse mundo de trevas e é trazido para uma vida cristã. E aí a gente não quer se acostumar com uma vida correta, honesta diante de Deus. E aí a gente começa a reclamar para Deus que a nossa vida está pior agora com Ele do que quando éramos de Satanás. Quando eu estava perdido em trevas, em delitos e pecados, e morto lá na lama do pecado, eu tinha mais coisas do mundo do que eu tenho hoje. E quantas vezes as pessoas fazem esse tipo de reclamação e falam assim com Deus? Olha o que o texto diz, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O que o texto está dizendo é que aquele povo começou a reclamar e eles viviam num acampamento, ali no acampamento, e a ira de Deus se levanta e começa a pegar fogo em volta do acampamento todo. Deus levanta uma fornalha em volta deles, como Deus dizendo assim, eu vou pôr fim nessa sua reclamação, eu vou acabar com essa sua murmuração, eu vou acabar com essa sua insatisfação. Olha que interessante. E aí eles então recorrem, versículo 2, o povo chama Moisés, e aí Moisés ora a Deus e o fogo se apaga. Mas olha o que acontece no verso 4. O verso 4 diz assim, ó, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a carne a comer? Então eu queria que você entendesse isso aqui, populacho. Em algumas bíblias está escrito estrangeiros. Existia no meio do povo de Deus pessoas que vinham de fora, que estavam andando com eles, estavam nessa peregrinação, talvez estivessem escravos lá no Egito e saíram junto com o povo de Deus. E esse pessoal que estava no meio do povo de Deus, mas não era povo de Deus, levou o povo de Deus a voltar a reclamar. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu falar de joio? Já ouviu falar de joio no meio da igreja? Deus levantou a ira dele, o povo se arrependeu e chamou Moisés e pediram para Moisés interceder. Moisés intercede, Deus apaga o fogo. Logo em seguida, esse povo que estava misturado no povo de Deus começa a falar a respeito das comidas do Egito, das mordomias que tinham lá, e aí levam a igreja para o mesmo caminho. Levam a igreja, o povo de Deus, eu estou falando igreja, mas é o povo de Deus aqui, e levam o povo de Deus a voltar, ele diz assim, ó, tornaram a chorar, e agora eles querem carne. Versículo 5 diz assim, ó, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e do alho.
Eles estavam insatisfeitos com aquela vida deles, eles estavam reclamando da maneira como eles viviam, e aí agora eles começam a valorizar o que eles tinham na época da escravidão. Eles começam a valorizar isso, eles começam a dar honra a esse tipo de coisa. Mas a coisa pior ainda, quando no verso 6, olha o que eles dizem no verso 6: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Olha o que eles estão dizendo. Deus mandava para eles todos os dias o maná. E eles estão dizendo assim: minha alma está seca com essa porcaria desse maná que o Senhor manda para nós aqui. Além de desejar a vida de pecado, além de desejar as coisas dos escravizadores, eles ainda são ingratos com Deus e reclamam do maná. Aí o texto da Bíblia nos diz o que era o maná, verso 7. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. E eles reclamam: a nossa alma está seca, a gente só vê esse tal desse maná. Ingratidão. Ingratidão. A gente está falando de Paulo, que estava com espinho na carne. Fizemos esses parênteses para ver aqui. Esse povo está caminhando no deserto, culpa deles mesmo, porque eles reclamaram, era para eles terem entrado nessa terra antes. E aí eles reclamaram tanto que eles não estavam prontos para entrar. E agora eles começam a reclamar de Deus, e começam a reclamar de Deus. Eles não se satisfazem com aquilo que Deus está construindo na vida deles. Eles querem a bênção do jeito que eles acham que tem que ser, não do jeito que Deus faz, do jeito que Deus quer que seja. E aí a gente encontra essa situação. Mas olha o que é interessante. No verso 18, Números 11, verso 18, diz assim: Deus fala com Moisés e diz assim: dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então Deus vai dar o que eles querem. Deus fala para Moisés: avisa o povo que amanhã eles vão comer carne. Porque eles estão chorando, eles estão pedindo carne, e eles estão dizendo que no Egito era melhor. Então Deus não vai dar para eles porque Deus fala assim: é verdade, então eu acho que eu estou errando mesmo, então é melhor eu te dar carne, né? Não, Deus está dizendo assim: amanhã eu vou dar carne para eles, porque eles estão reclamando, e porque eles estão dizendo que o Egito é melhor, então amanhã eu vou dar carne para eles. Mas olha, o que ninguém espera é que o que acontece a partir do verso 31. Olha o que diz o verso 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 10 hómeres, que é o equivalente mais ou menos a 10 cestos grandes. O que colheu menos codornizes pegou 10 cestos grandes e as estenderam para si ao redor do arraial. Agora eles estavam felizes. Agora eles estavam pensando assim: quando a gente reclamar a gente vai ter, porque Deus tem que nos obedecer, porque eu posso exigir de Deus, eu bato o pé, eu declaro, eu tomo posse. Já ouviu esse tipo de oração? É o que eles estavam achando. Agora Deus vai ter que fazer, porque Deus falou que vai fazer, Deus deu a palavra dele, agora ele vai ter que fazer para mim, porque Deus tem que fazer para mim, porque aqui quem manda sou eu. Infelizmente, esse tipo de teologia, de entendimento é dos nossos dias. Isso está acontecendo hoje. Essa gente que anda dizendo que Deus tem que me abençoar porque está na palavra dele, então ele tem a obrigação de me abençoar. Vai nessa.
Olha o que acontece, verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz, e o feriu com uma praga terrível. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Atavá, que significa túmulo do desejo. Aquele lugar passou a ser conhecido como o túmulo do desejo, porquanto ali enterraram o povo, que teve o desejo das comidas dos egípcios. Todos aqueles que reclamaram com Deus, que elogiaram os egípcios, que elogiaram o tempo da escravidão, aquelas pessoas morreram com a carne na boca. Antes que mastigassem, Deus se levantou com ira e matou todos eles ali. Versículo 35. De Kibrote Hatavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. E aí, depois que morre todo mundo, depois que aquela praga terrível mata aquele monte de gente que estava reclamando dos planos de Deus, Deus falou assim, saiam daí, porque isso aí agora é túmulo do desejo. Esse lugar é o túmulo daqueles que desejaram as coisas do Egito. Então eles que fiquem aí. Eles que fiquem com a carne deles. E aí eles foram embora, foram para outro lugar. Deus deu o que eles queriam, mas Deus também deu o juízo deles. Deus os puniu, porque eles o rejeitaram. Eles reclamaram com Deus, eles disseram, Deus, o Senhor está errado, nós estamos certos. Deus, o Senhor está errado, o Egito estava certo. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque às vezes nós estamos proferindo palavras de tamanha ingratidão que Deus tem que punir. Deus tem que trazer uma punição, porque Deus não é criança. Deus não é alguém que você pode falar o que você quer com Ele, não. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente tem que aprender a se submeter com Ele. Tem um texto lá em Hebreus 12 que diz assim, que Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Nesse caso aqui, de Números capítulo 11, Ele consumiu todas aquelas pessoas que o trataram com rejeição e com ingratidão. Ele falou assim, vocês não merecem entrar lá na Terra Santa. Vocês não merecem seguir daqui em diante. Vocês têm que ficar onde estão. Onde estão os seus desejos, vocês vão ficar aí. Cuidado com o que você anda dizendo. Você precisa tomar muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado. Nós temos que aceitar a palavra de Deus, nos submeter à vontade de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Deus disse não ao pedido de Paulo. Voltando lá para o Paulo, Deus disse assim, eu vou manter esse espinho na sua carne. Mas o que Deus fez com Paulo é que Ele deu capacidade para Paulo suportar aquele espinho. Deus o fez ter alegria em continuar o seu ministério de pregação da palavra, de pregação da salvação, mesmo com aquele espinho. Algumas pessoas dizem assim, então Paulo estava errado em pedir a Deus. Paulo não estava errado em pedir. Não é errado pedir. Claro que tem a maneira certa de pedir. É em humildade, em humilhação, diante de um Deus que é grande. Não é complicado. Se você abrir sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Dá uma olhada aí. Abre lá. 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que diz o verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha o 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de nós, então nós podemos ir diante de Deus e dizer assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Senhor, tira essa aflição da minha vida. Senhor, tira esse problema da minha vida. Isso não é o problema. Nós precisamos buscar a Deus nas nossas necessidades. A questão é que nós temos que aprender
que Deus responde sim e não. E nós temos que aprender a nos submeter àquilo que Deus disser. Nós temos que aprender a ser gratos se Ele diz sim, e nós temos que ser gratos se Ele diz não. Porque Deus responde sim e não. Então, independente da resposta que Ele dê, nós temos que dizer assim, graças a Deus, glória ao Teu nome, Deus, muito obrigado, e sigo adiante. Nós precisamos interpretar a resposta de Deus. Muita gente para a vida, por causa de dificuldades, de problemas, e diz assim, não, eu não posso fazer mais nada, enquanto eu não resolver isso eu não posso. Algumas bênçãos paralisam as pessoas. Não, Deus, olha, eu vou te servir, mas só depois, Deus, sabe, porque eu vou ficar aqui parado, porque agora eu tenho um filho, e esse filho me atrapalha, então quando meu filho estiver grande, quando ele casar e for embora, aí eu te sirvo. Existem mil maneiras da gente se afastar de Deus ou paralisar a nossa obrigação de trabalhar na obra do Senhor. Mas Deus diz não e diz sim. E às vezes Deus diz não por razões muito convincentes. Deus pode dizer não. Por exemplo, o Salmo 66, se você abrir lá no Salmo 66, olha o que diz Salmo 66, o verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, pode ser que Deus está dizendo não para mim, pode ser que Deus está dizendo não para as minhas orações, porque eu tenho pecados escondidos. Eu tenho pedido coisas que vão me trazer ou me levar à vaidade, ao orgulho, vão fazer com que eu me sinta melhor que os outros. Existem pecados, desejos pecaminosos muitas vezes no nosso coração que nós precisamos reconhecer, confessar diante de Deus e receber dele o nosso perdão. E abandonar esse tipo de coisa. Então Deus às vezes está dizendo não porque Ele sabe qual é a intenção do nosso pedido lá no nosso coração. E aí Ele diz não, eu não vou te dar isso. Você não pode ter isso. Uma outra razão nós vamos encontrar lá em 1 João, no finzinho da Bíblia. A primeira carta de João, no capítulo 5. Primeira carta de João, no capítulo 5, uma outra razão para Deus dizer não. Então Deus pode dizer não por causa de pecados em nossa vida. Mas também Deus pode dizer não, olha aí, 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos ou que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, não é só um pecado que pode gerar um não como resposta, mas também nós estamos pedindo fora da vontade de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que as nossas orações têm que ser segundo a vontade de Deus. Porque se eu orar segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. E Ele diz assim, e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, se eu estiver em comunhão com Deus suficiente para entender que os meus pedidos são segundo a vontade de Deus, eu vou receber, é certeza que eu vou receber. Então a gente passa por isso. A Bíblia também vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, que nós temos que aprender a dizer assim, ó, se Deus quiser, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Então existe uma série de condicionais para a nossa oração na Bíblia e que fazem a diferença e que vão trazer respostas diferentes, podem ser sim ou não. Se eu tenho uma displicência na minha comunhão com Deus e fico orando, pedindo coisas para Deus que não faz nenhum sentido ao plano de Deus para a minha vida, Ele vai dizer não em todas elas.
Se eu sempre quiser impor a minha vontade, se eu sempre quiser dizer tem que ser do meu jeito, Deus, eu estou te pedindo, eu te ordeno, eu quero tomar posse disso, Deus. Se a gente entrar nessa, a Bíblia diz assim, ó, é se Deus quiser. E nós temos que acostumar com isso. Agora, você pode me perguntar, bom, ok, e como é que eu descubro a vontade de Deus? Eu preciso tomar uma decisão, como é que eu descubro a vontade de Deus? Nós descobrimos a vontade de Deus enquanto esperamos nele. Nós temos que aprender a esperar nele, adorando, servindo, cultuando, buscando nas Escrituras os ensinamentos dele, a vontade dele para nós, nos entregarmos com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, em submissão completa a ele, para que ele possa gerar no nosso coração a vontade dele, para que nós possamos pedir a vontade dele a partir do nosso coração. É assim que funciona. Lembra de Jesus lá no Getsemane? E lá em Lucas capítulo 22, Jesus fala assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Então, o que nós temos que entender é que as nossas orações dependem de uma série de fatores. E no final de tudo, nós temos que dizer assim, Deus, eu estou te pedindo isso, mas que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha vontade. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, da vida de Paulo, mas ele derramou graça sobre a vida de Paulo e transformou aquele problema, aquele espinho na carne, transformou numa bênção. Ele tornou aquela fraqueza de Paulo na força que ele tinha. Sabe por quê? Porque Paulo se submete à vontade de Deus. E aí ele fala assim, então se é para viver com isso, então eu vou trabalhar sempre dependendo dele. E se é ele que vai me capacitar, então eu vou ter força. Porque Deus é todo poderoso e ele vai me dar toda a força que eu preciso. Isso é impressionante. E é interessante, se você voltar lá em 2 Coríntios, como assim, é impressionante, é um texto que sempre me chamou a atenção, o 2 Coríntios capítulo 12, como que Paulo recebe o não, no verso 7 e 8, né? Deus fala para ele o não, e aí, a partir do 9, ele diz assim, então ele me disse, Deus ainda falando com ele, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, olha o que Paulo diz agora. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O discurso do Paulo não é uma murmuração, não é um mimimi. Paulo não fala assim, oh Deus, então, mas o Senhor tem que tirar, Deus, porque não tem condições, o Senhor precisa tirar. Não. Paulo não entra nessa, ele não começa a se lamentar, ele não se revolta com Deus, ele não se queixa com Deus, nada disso. Ele nos ensina, ele dá uma aula aqui de como é ser um crente maduro na fé. Porque ele dá uma resposta, ele dá uma resposta à resposta de Deus, e ele diz assim, olha, eu vou ser alegre, eu vou te render ações de graças, porque eu tenho prazer no sofrimento. E aí ele não diz só no sofrimento daquele espinho na carne, mas ele fala assim, em tudo aquilo que ele faz por amor a Cristo. E aí ele fala, em tudo que eu sofrer no meu ministério por amor a Cristo, eu vou ter prazer em estar sofrendo aquilo. Olha o que ele diz, verso 10. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, que ele já vinha falando de fraqueza por causa do espinho da carne, mas aí ele acrescenta itens aqui. Ele coloca assim, ó, nas injúrias, ele passou por injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Você tem que observar esse detalhe, é por amor a Cristo. Não é porque ele passou necessidades porque ele não soube controlar o cartão de crédito. Não é que ele passou perseguição porque ele foi mal com alguém e agora estão perseguindo. Não é que ele passou injúria porque ele falava mal dos outros e agora os outros estão falando mal dele. Não é nada disso. É porque
em sendo um crente segundo o chamado de Deus e vivendo segundo a vontade de Deus e cumprindo o propósito, no caso de Paulo, de ser ministro do Evangelho, ou para mim e para você, em sermos um cristão que é piedoso, que é verdadeiro diante de Deus, as angústias, necessidades, perseguições e injúrias que nós sofremos por amor de Cristo, por sermos corretos diante de Deus, é por essas coisas que nós temos que ser felizes. Nós temos que ser como Paulo. Paulo está dizendo assim, nós temos que ser felizes quando praticamos aquilo que é certo diante de Deus, quando vivemos como crentes verdadeiros. Isso é muito importante para nós entendermos. Paulo não reclama, ele vai continuar com aquele espinho na carne, mas aí ele dá a mente dele é renovada com a resposta de Deus, de tal maneira que ele diz assim, é verdade. Tudo bem, eu vou depender do Senhor. E não só nessa questão desse espinho, mas não importa o que aconteça comigo. Eu vou ser feliz, eu vou sentir prazer em sofrer pelo Senhor. E ele diz isso para Deus. E aí a gente pode entender, né, dentro dessa carta mesmo de Coríntios, que Deus é suficiente para nos sustentar espiritualmente, Deus é suficiente para nos sustentar materialmente, mas o que Deus deseja mesmo é que o nosso coração seja voltado para Ele. Deus quer que tudo que Ele faça por nós gere em nós gratidão a Ele. Que a gente compreenda, que a gente se submeta, que a gente se humilhe, ainda que sejam necessidades, perseguições, angústias ou espinho na carne. Ainda que seja isso, a gente tem que aprender. Não são as circunstâncias da nossa vida que devem ditar como eu vou manter o meu relacionamento com Deus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. As circunstâncias, Deus vai administrar isso para nós. O que nós temos que fazer é viver de maneira correta, diante de Deus, felizes pela salvação que temos em Cristo. É isso que Deus espera de nós. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o que Deus espera é que tudo que nós façamos, tudo que nós pensemos, tudo que nós venhamos a pedir a Ele, que seja para a glória dEle e não para os nossos desejos carnais, que nós nunca venhamos a lembrar com saudade do tempo em que servíamos a Satanás, quando éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não podemos ser ingratos com Deus desse tanto, porque a mão de Deus vai pesar sobre as nossas vidas. E Paulo nos diz isso. É muito interessante que não é só em Paulo que aconteceu, não foi só com Paulo que aconteceu isso. Lá no livro de Hebreus, se você puder ir aí comigo, Hebreus capítulo 11, quando nós temos lá a lista dos heróis da fé, né? Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 11. Eu queria destacar só um pequeno trecho do Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, você já deve estar lá. Olha o que diz os versos a partir do 32 até o 34. Diz assim, ó. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O autor de Hebreus vem falando de homens que foram usados por Deus e que demonstraram fé muito grande. Desculpa. E agora ele fala assim, eu não tenho tempo para falar de todos esses outros. E aí ele diz assim, verso 33, os quais, esses outros aqui que ele não vai entrar em detalhes, ele vai dizer assim, ó, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quer dizer, Deus usou homens e mulheres na história da humanidade, homens e mulheres que por meio da fé em Deus, usando eles na fraqueza deles, nas debilidades dele, para fazer coisas extraordinárias. Assim como Deus usou Paulo para evangelizar todo o mundo gentil,
Deus também usou outras pessoas durante a história, que você lê tudo isso ali no Antigo Testamento, esses homens que fizeram coisas extraordinárias que humanamente eram impossíveis de ser feitas. Esse é o Deus que tem dirigido a nossa vida. Esse é o Deus que tem dito não a algumas orações nossas e tem dito sim a outras. É esse Deus, por isso que nós não podemos murmurar contra esse Deus. Nós temos que aprender com Paulo que, ouvindo o não era o que ele queria. Paulo queria que tirasse aquele espinho, mas Deus falou assim: Paulo, eu não vou tirar, isso não é bom para você, vai ficar aí, só que dessa fraqueza eu vou fazer gerar força para você. E aí Paulo diz assim: amém, então eu vou com o Senhor, então eu vou ficar, Deus, contigo, e aí eu vou. E aí Paulo é o Paulo que a gente conhece, o homem que foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Mas não porque ele era extraordinário, mas porque o Deus dele é extraordinário e usou ele em meio a muitas fraquezas para ser um homem que pregou o evangelho para todo mundo gentil. Como é que a gente pode ter certeza de que essa promessa ou essa ação de Deus na vida de Paulo também é para a nossa vida? A gente precisa entender uma coisa que é importante a gente entender. Quando lá em João capítulo 14, se você abrir sua Bíblia aí, isso é importante a gente entender porque que a gente pode confiar que o que Paulo recebeu de promessa de Deus ali em 2 Coríntios 12, de que Deus ia usar ele mesmo naquela fraqueza, o que aquilo tem a ver comigo e como que aquilo se aplica para mim. Em João 14, a partir do verso 15, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim, olha que interessante isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o conhece, não o vê. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que Jesus está dizendo ali, nesse texto, e quando ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador aí, que é outro e não é Jesus, Jesus usa uma palavra aí muito interessante, a palavra é allos. E essa palavra allos, porque assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro allos. Essa palavra allos significa outro do mesmo tipo ou outro da mesma essência. O que nós estamos vendo aqui é a Trindade trabalhando juntas. Eu, Jesus, Deus encarnado, Deus Filho, vou rogar ao Deus Pai que envie o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, da mesma essência, para estar com vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o Espírito Santo é para nós hoje conselheiro, como Jesus foi conselheiro dos seus discípulos, lá no templo da Bíblia. Da mesma maneira que Jesus estava com eles e eles se sentiam seguros com Jesus ali, nós podemos nos sentir seguros com o Espírito Santo que habita em nós, porque o texto diz isso, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Vocês que são de Cristo, vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esse Espírito Santo que habita em nós, ele é da mesma essência de Jesus, é o próprio Deus de novo em nós, nos dando a segurança de que as promessas do Senhor, da maneira como ele cuidou dos seus discípulos, dos apóstolos ali, como ele cuidou de Paulo, e depois ele vem cuidando dos seus durante a história, é uma realidade para nós também. Deus está cuidando de cada um de nós. O Deus está nos ensinando, nos capacitando através da sua palavra, através da presença do Espírito Santo em nós, para que a gente possa viver nas nossas fraquezas em vitória por causa dele. Porque é assim que ele age. Agora, o que a gente tem que entender e a gente precisa aprender é ser guiado pelo Espírito Santo.
a gente vive um tempo de muitos problemas, em que existe muita gente dizendo que para ser guiado pelo Espírito Santo você tem que sapatear, rodar, arrepiar, chorar, gritar, pular, e é essa confusão infernal, na verdade, porque isso não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E aí existem dois textos pequenininhos que eu vou apresentar para você entender como é que eu aprendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque isso é uma coisa que muitos de nós precisamos entender. Porque eu estou fazendo a corrente, eu estou fazendo a campanha, eu estou subindo no monte, eu estou indo não sei aonde, e parece que Deus não fala comigo, e parece que não acontece nada e não muda nada. É porque não é assim. Olha o que a Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Olha que interessante. Como Deus fala com o seu povo, orientando o seu povo. Isaías, capítulo 40. É um verso conhecido que a gente vai ver aqui, mas ele tem um detalhe muito importante. Isaías 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui a gente vê as pessoas usando, então eu quero subir como a águia, e sai batendo as asas pelo meio da igreja, dizendo que está voando e está correndo e não se cansa. Mas o detalhe desse texto não é isso. O detalhe desse texto é assim, os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é: acalma o teu coração e escuta, porque Deus vai falar. Esperar em Deus. O Salmo 40 vai dizer assim: esperei pacientemente no Senhor. Então a Bíblia nos ensina, nós temos que acalmar. Nós temos que esperar. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Mas esses que andam atribulados por aí, correndo para todo canto, eu vou nessa igreja porque vai ter uma profecia, eu vou na outra igreja porque vai ter outra profecia, e eu vou na outra igreja porque lá o louvor me faz sentir todo arrepiado. Isso não é esperar no Senhor. Isso é loucura. Isso é ativismo. Os que esperam no Senhor. E agora, volta umas páginas aí e dá uma olhada em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. O povo estava em necessidade. O povo de Deus estava em necessidade. E em vez de esperar a providência de Deus, eles fizeram um acordo com o Egito. O mesmo Egito, lá de Números 11. Agora que em vez deles esperarem em Deus, eles continuam gostando do Egito. Eles agora fizeram um acordo com o Egito. Olha o que diz Isaías 30, verso 15. Isaías 30, 15. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Quer dizer, Deus está dizendo assim, você tem que sossegar, você tem que estar na minha mão, convertido a mim, e você tem que sossegar, e aí você tem a salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós temos que esperar em Deus, confiar nele, com tranquilidade, acalmar o nosso coração, sem tribulações no nosso coração. Nós temos que esperar em Deus. Não entre em ativismo, não entre nessas campanhas que consomem todo o seu dinheiro e consomem todo o seu tempo. Relaxa. Ora, Deus diz assim: Senhor, eu vou esperar no Senhor. Seja com sua família, seja com a sua igreja local, calmo, tranquilo, leia a Bíblia, ore ao Senhor, fale com Ele, deixe que Ele fale com você. E nesse esperar, nessa tranquilidade, na confiança, Deus vai levantar força na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente de tudo que já vivemos.
com esse coronavírus e essa situação, pessoas desesperadas, muita gente correu para o supermercado, compraram tudo que tinha no supermercado, não aconteceu nada. Agora tem esse monte de gente com aquele mundo de papel higiênico na sala, no quarto, na cozinha, álcool gel pendurado até no lustre da sala. Não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Todo mundo vai se cuidar, todo mundo vai estabelecer uma maneira de viver com tranquilidade, confiantes no Senhor. Vamos passar por tudo isso. Quando nós atropelamos, quando nós duvidamos de Deus, quando nós não confiamos na providência de Deus, a gente faz esse tipo de coisa. A gente paga esse mico que o mundo inteiro está pagando. Mas aqueles que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, esses vão receber força de Deus. O poder de Deus vai se manifestar a eles, e eles, na providência de Deus, eles vão caminhar na bênção. Agora eu queria só, para terminar, voltar ainda naquele texto, porque ele sempre me incomodou, e eu queria só voltar nele, nessa questão do prazer no sofrimento. Como é que alguém pode dizer que tem prazer no sofrimento? Mas Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Por amor a Cristo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ai, que lindo, né? Sim, isso é uma realidade na sua vida? Para mim, muitas vezes não foi. Para mim, muitas vezes foi difícil. Na angústia, eu angustiei. Na fraqueza, eu fraquejei. Mas Paulo está dizendo assim que ele sente prazer. E isso é muito difícil. Então, certamente Paulo soube esperar em Deus. Depois de 3 vezes ter pedido para Deus e Deus respondido não, ele falou, ok, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é meu Deus, eu confio no Senhor. E aí eu fiz aqui, 4 pontos de como é que Paulo entendeu aquela situação. Ele entendeu que seus sofrimentos eram em favor do reino de Deus, que os seus sofrimentos viriam porque ele estava testemunhando a respeito de um Deus santo, então o sofrimento viria. Ele entendeu que os sofrimentos não eram nada diante do sofrimento que Cristo sofreu. Paulo entendeu assim, por mais que eu sofra, Jesus sofreu muito mais por mim. Ele entendeu que ele não precisava, não deveria se preocupar com o que as pessoas pensavam dele. Porque tem essa coisa hoje, se você tem problemas, dificuldades, é porque você está em pecado, tem que quebrar essa maldição hereditária. Você tem que mandar essa gente embora da sua vida. Não ouça esse tipo de falso profeta. Haja como Paulo, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo. Deixa Deus tratar com você, deixa Deus cuidar da sua vida. E bota essa gente para fora da sua casa. Não receba esse tipo de lobo, assassino. Não tenha eles do seu lado. Porque aí Paulo, ele entendeu o seguinte, eu vou participar dos sofrimentos de Cristo. Assim como o meu mestre sofreu, então eu também vou sofrer. E é interessante que Pedro fala isso lá na primeira carta de Pedro. Pedro tinha o mesmo entendimento de Paulo. Olha que interessante, 1 Pedro capítulo 4... Pedro tem o mesmo entendimento. É interessante como Deus trabalhou na vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, de uma maneira muito, muito firme, muito segura, dando a mesma direção para eles. 1 Pedro, capítulo 4, olha o que diz o verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha o que ele escreve aqui, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Sabe o que acontece na vida de um crente comum? Existe sofrimento e glória. Essa é a nossa vida. A marca de um crente verdadeiro. Você quer saber qual é a marca de um crente verdadeiro? Sofrimento e glória. Sofrimento a vida inteira e glória. Sofrimento um pouquinho de tempo, glória aqui na terra mesmo e já vai para a glória. Não importa a quantidade de sofrimento. O que importa é que depois que estiver na glória, é glória para sempre. Essa é a marca de uma pessoa convertida. Uma pessoa que realmente serve o Senhor. Tem sofrimento
e tem glória. E no sofrimento, ele se submete à vontade de Deus, passa pelo sofrimento e se alegra. E se alegra de lembrar assim, Jesus sofreu muito mais que eu. Esse sofrimento é porque eu dou bom testemunho de quem é meu Deus. Então eu tenho que saber me alegrar. Quando isso está acontecendo na nossa vida, aí a gente tem certeza que nós estamos dentro da engrenagem de que Deus está fazendo da nossa vida semelhante à de Cristo. Porque Jesus falou, tudo está escrito na Bíblia. Paulo disse isso. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então, se você está sofrendo, seja perseguição do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, não importa. Se você está sofrendo algum tipo de opressão, de oposição, porque você quer viver uma vida cristã autêntica, entenda isso. Deus está fazendo você semelhante a Jesus. É para ser feliz, então. Então, todo sofrimento que me causa injúria, necessidade, perseguição, oposição, mentira contra a minha palavra, calúnia contra mim, tudo isso acontecendo porque eu quero ser um crente mais verdadeiro, mais puro, mais santo, eu tenho que me alegrar, sabe por quê? Porque eu posso entender, Deus está me fazendo cada dia mais parecido com Jesus. É isso que a gente tem que entender desse Paulo. Ele acabou vendo o espinho como um dom de Deus, um presente de Deus para a vida dele. Quando ele entendeu isso, ele se submeteu. Aí ele viveu o resto da vida dele todinha, dependente de Deus, suportando esse espinho. E a Bíblia não diz que parou de doer, e nem que parou de ofender ou parou de... Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que ele diz assim, então eu vou me alegrar. Mesmo que continue doendo, que continue perseguindo. E no final de tudo ele experimenta uma alegria que brota daquela fraqueza, que brota daquela perseguição e daquela oposição. Ele experimenta uma alegria em Deus. No meio da dor, ele experimenta a alegria no Senhor. Então eu queria te dizer o seguinte, nós não podemos orar pedindo para Deus uma vida fácil. Não, esse não é o caminho. Nós devemos orar para que Deus nos faça homens e mulheres, jovens, crianças, com maturidade. Homens e mulheres maduros na fé, para que no meio da nossa fraqueza, no meio da nossa incapacidade, Ele possa tirar força, para que nós cumpramos a nossa tarefa como crentes e que a Bíblia recomenda. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, edificar os irmãos da igreja para que eles possam cumprir seus ministérios. Que Deus nos dê força, que Ele tire da nossa fraqueza, mas que a gente nunca venha murmurar contra Deus. Paulo foi só um homem, como eu e você. Mas o Espírito Santo trabalhou na vida dele para ele se submeter à vontade de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos aí. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que tudo isso que o teu servo Paulo passou e deixou escrito possa fazer a diferença nas nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa agir em nós e através de nós levantar força, ó Deus, para que uns aos outros nós possamos suportarmos, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja que vive um tempo tão difícil, século XXI, tão perseguidor, tão massacrante, ó Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus, estar dispostos e felizes de passarmos por tudo isso, porque tudo isso glorifica o teu nome, e tudo isso nos torna mais semelhantes ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais um louvor ainda com William. Eu peço que você fique aí, medite nessa palavra. É um louvor que tem tudo a ver com isso que nós falamos. Deus abençoe você.
Essa música que a gente vai cantar agora, ela é um pouco diferente do que as músicas que a gente normalmente canta, no sentido que ela é cantada, ou ela foi escrita como se fosse da perspectiva de Deus, como se fosse Deus falando para nós. Então vamos cantar essa música e estar meditando na letra dela. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Amém. Lembrando que quarta-feira nós estamos de volta com o nosso culto de oração. Quarta-feira às 8 horas da noite. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.